Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. São 8h31. Está entrando no ar o nosso quadro Café com o Prefeito deste sábado, dia 8 de agosto de 2015, num oferecimento de Sorveteria Cremoso. Hoje, né, sábado e domingo, tem aquele buffet super gostoso de cachorro-quente. São mais de 20 ingredientes para você deixar o seu cachorro-quente uma delícia. Em nome também de Farmácia São Luís, são duas farmácias no centro de Santa Helena: Marmoraria e Marcenaria Inovata, Mazoquim e Rede Constricia, Super Itaipu, Loja Bem Vestir com promoção de aniversário, hein, gente? Toda loja com descontos especiais. Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio e Ótica, Salão Novo Estilos e, é claro, dando apoio especial para o nosso programa também, o Super Itaipu neste sábado. Recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM o prefeito municipal de Santa Helena, Juscelei Sotoriva. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito, nós tivemos nesta semana uma reunião muito importante em subsede, a reunião da administração descentralizada. Junto apresentado um projeto de como vai ser o matrizeiro em subsede. Como foi essa reunião? A reunião foi muito boa, André. Muita participação, muita gente lá de subsede que foram para acompanhar, para ver, para participar, para interagir, para também colaborar com o processo. Algumas coisas que penso que deveria acontecer lá em subsede, alguns serviços que não tem uma relação direta com o município, mas o município pode ser o interlocutor e ajudar a resolver esses problemas. A gente tem telefonia celular e serviços públicos também que são prestados tanto pela iniciativa privada quanto por outros organismos, que o município de Santa Helena, enquanto poder público também, enquanto liderança, precisa ajudar nessa articulação. Mas uma reunião onde foi apresentado algumas das ações um tanto quanto rápidas feitas pelo município nesses últimos tempos, as mais principais, é claro, senão não daria tempo suficiente para isso, e também apresentado lá o projeto, a proposta, como se dará o matrizeiro da cooperativa lá em subsede. Na verdade, a satisfação das pessoas, depois da reunião, conversamos bastante lá, quase sempre somos o último a sair praticamente, né, e como foi também lá em subsede, conversamos bastante depois da reunião lá com as pessoas, e elas, mas Júlio, é isso mesmo, como é que é? Então, você explicando detalhadamente como vai se dar o processo. E depois disso também, no outro dia, várias pessoas, algumas ligando, outros encontrando contigo na rua, outras lá em subsede mesmo, quando estávamos lá fazendo algumas visitas para algumas pessoas, visualizando algumas situações, vendo alguns serviços públicos também, a satisfação e a motivação das pessoas que têm em fazer os investimentos que ao longo do tempo iam fazendo e que pretendem fazer ainda mais na subsede. Então já tem gente lá pensando em fazer kitnet para alocação, para algumas pessoas que vão trabalhar lá, apesar de que uma extensão grande de território, já um compromisso também de pessoas lá em vender a área que tem lá em subsede, chácaras, né, para que os programas habitacionais de interesse social possam acontecer. O município não vai ficar inflacionando aquilo que é terrenos, tanto na parte aqui da cidade, quanto que no interior também, nas sedes dos distritos, pagar um preço justo. Então, quer dizer, a comunidade acaba se comprometendo mais com isso. A gente consegue atingir de uma forma mais rápida aquilo que é o anseio das pessoas, né? Não tão rápido quanto deveria, mas muito mais rápido daquilo que costumeiramente é o serviço público. Então, tudo de bom, graças a Deus, muito positiva mesmo a reunião lá em subsede, principalmente numa relação de parceria como essa, né? O distrito, tanto subsede quanto São Clemente, que é próximo, até porque a Fazenda Britânia, a antiga Fazenda Rainha, é um divisor lá, praticamente no meio entre as duas lá, facilita o trabalho tanto para quem é de subsede quanto São Clemente, até porque são quase 200 empregos lá que devem ser gerados no matrizeiro em subsede, empregos aí bons e que devem ter uma remuneração também boa, até porque hoje não está tão fácil você conseguir pessoas no mercado de trabalho aí para trabalhar de uma forma comprometida. Para conseguir trabalhar até consegue, mas não comprometida. Então, a tendência é as empresas remunerar um pouco melhor aquelas pessoas que prestam um serviço que se destacam um pouco mais. Então, eu acho que é um grande momento que vive subsede com essa apresentação. Não só subsede, né? Mas em específico subsede. Mas subsede que é integrante, é parte integrante aí do município de Santa Helena, que sustenta a máquina e os serviços públicos em todo o município com empreendimentos como esse. Prefeito, falando desse matrizeiro, qual será o investimento do município?
No município é apenas terraplanagem, né? Apenas máquinas lá para remoção de terra e fazer com que tenha condição lá de construir as obras. São 8 núcleos, cada um dos núcleos com 5 matrizeiros que nós vamos ter lá. Ou 5 de 8, né? um 5 de 8, um deles já está pronto. Ainda ontem ia ser feita a topografia, também contratado pela própria cooperativa, né? O município é só máquina, equipamento lá para essa terraplanagem. Então, ainda ontem um desses núcleos já estava pronto, apenas a remoção, talvez relocação de alguns eucaliptos lá que talvez ficassem dentro do perímetro. Mas essa é a participação, investimento lá de mais de 50 milhões por parte da cooperativa para gerar esse número de empregos e sustentar a cadeia da produção de aves, né? Mas parcerias como essa são muito interessantes para o município. Prefeito, nesta semana nós tivemos uma entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores, Valdomiro Veias Montite, falando dos primeiros 6 meses de trabalho da Câmara de Vereadores. Dessa avaliação, um dos principais projetos discutidos e aprovados pela Câmara de Vereadores foi o programa Investe Santa Helena. Falando deste programa, nós tivemos uma polêmica, porque, segundo o presidente da Câmara, alguns bancos ainda têm dinheiro, por isso que não há o aporte da Prefeitura para a liberação de mais dinheiro para essas instituições financeiras. Sendo que os bancos, muitos deles, não dizem ter mais esse dinheiro. Um empresário, um comerciante me procurou essa semana e, segundo ele apresentou todas as negativas, toda a documentação necessária e ele não conseguiu empréstimo, sendo que o banco só liberava o dinheiro mediante a compra de um serviço. Ou seja, um seguro, algum serviço do banco. Como fica essa situação, prefeito? Temos algumas situações, são várias na verdade, né? E é um programa novo, houve uma conversa muito forte comigo, com os representantes dos bancos e das instituições financeiras, para que fosse operacionalizado com muito jeito, mas que o Investe Santa Helena atingisse o objetivo pelo qual ele foi criado, né? E, infelizmente, alguns desvios de conduta aconteceram, e não só por parte do empresário, por parte da instituição também. Foi feito um chamamento e a instituição que desviasse a finalidade pelo qual foi instituído o programa, ele seria descredenciado. E essas denúncias também de que tem bancos aí querendo vender serviços paralelos aí com o Investe Santa Helena, também chegou até nós essas denúncias. Era para ter sido feito essa semana, talvez tenha sido, não sei se foi uma reunião com todas as instituições para fazer um novo rateio daquilo que é a distribuição do R$500 milhão entre as instituições, aquelas que não operacionalizaram o crédito ou que ainda tem um saldo, para que possam todo esse valor de fato ser disponibilizado e um novo aporte ser feito, havendo necessidade, para que todos os empresários que buscassem recurso para investimento de fato tenham acesso a ele, e vão ter. Mas essa nova conversa com as instituições financeiras, duas delas, ela que quer vender serviço da instituição, faça sem problema nenhum, mas não atrelado ao programa Investe Santa Helena. Não tem nenhuma relação com isso, né? E a outra coisa também é que esse recurso é para investimento. Tem pessoas, tem empresários desviando a finalidade dele. Estão buscando para capitalização de giro. Muitas vezes tem o dinheiro para investir, tem a estação para fazer, como não tem o pagamento do juro, aí acaba não pegando desse programa e capitalizando apenas financeiramente, né? Aí outras pessoas que querem buscar para investir, para gerar mais emprego, para gerar mais oportunidade, para produzir mais, para transformar a produção, aí acabam tendo um pouco mais de dificuldade. Mas no máximo até na quarta-feira devemos conversar pessoalmente com todas as agências e instituições financeiras para tratar desse tema. Não pode, gente. 2 programas que foram criados assim para beneficiar de ordem direta o empresário santelenense. É o Investe Santa Helena, e que alguns traumas acabaram gerando, e nós vamos resolver esse passivo, né? Não criamos um problema para gerar trauma, pelo contrário, foi dada liberdade total para fazer. Há um acompanhamento, há uma fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Associativismo, a Tânia, a Cleidiane, a equipe toda lá tem visitado alguns comércios para ver no que foi investido, o resultado que está produzindo, porque o objetivo é esse, gente, é fazer com que a situação circule de fato, né? São 2,5 milhões que devem ser disponibilizados na economia do município, talvez no valor integral, que uma outra coisa acaba sendo comprada fora, um equipamento, uma máquina que não tem aqui, né? Mas na sua grande maioria aqui em Santa Helena. E outro programa também que foi instituído para beneficiar de ordem direta o nosso comerciante aqui, o empresário, o produtor, ou quem quer que seja, dependendo daquilo que o município vai fazer a compra, quer seja bem, produto, serviço, de até R$80 mil para comprar especificamente
no comércio santeleno. Também geram alguns problemas. Mas esses 2 programas aí é de ordem direta para o nosso empresariado santelenense. Nós temos, prefeito, previsão de mais dinheiro liberado para esse projeto? Sem dúvida. Essa redistribuição deve ter acontecido durante essa semana. Se não foi, no máximo até na quarta-feira será feita. Espero que alguém do comércio, do momento econômico esteja ouvindo. Independente disso, na segunda-feira vamos querer que essa reunião aconteça até na quarta, se ela já não aconteceu. E essa redistribuição é que durante a semana ainda as pessoas podem ter acesso ao programa. Agora, André, cabe um alerta também para as pessoas. Nós vamos querer mais rigor das instituições parceiras na disponibilização desses recursos, né? Vai ter que ser para investimento mesmo. A instituição que não cumprir com aquilo que foi acordado, que foi pactuado, que o recurso é para investimento, ela vai ser descredenciada, independente de qual seja, né? Para que tenha um resultado, por questão de justiça, né? Por quem busca para esse recurso para investir mesmo, então que de fato o tenha. Mas, e tratando também do Compra Aqui, André, que é uma relação parecida como essa, que é para o empresariado santelenense, tem acontecido algumas anomalias. Conversei com o presidente da Associação Comercial ainda no final de semana passado para conversar com a CISA. Veio um consultor do SEBRAE para conversar sobre esse programa ainda durante a semana. Pouquíssima participação do empresariado santelenense na conversa para saber como proceder, como agir, como fazer. E algumas empresas têm juntado entre si e elevado o preço. Nós não vamos permitir isso, né? Não pode ser assim, gente, pelo amor de Deus. Quando cria um programa, é para que o santelenense de fato tenha acesso a ele e consiga fazer com que tenha um plus nas suas vendas. Mas vamos a um caso em específico, né? Um dado produto. A prefeitura fez orçamentos aqui na cidade, né? E os orçamentos davam conta aí de que para comprar aquele determinado produto ia custar R$17 mil, né? Aí foi para lançar o processo licitatório, mas algumas pessoas, não, mas é muito caro esse preço desse produto aqui, né? Na verdade eram vários produtos, né, que compunham aquele orçamento. Foi feito um orçamento com uma empresa não daqui, o orçamento foi de R$7 mil e poucos reais. Gente, 70% além do preço de mercado, isso é fora da realidade. Acabamos não comprando aqui. Outra situação, que foram várias. Na semana passada aconteceu um processo aí da compra de alguns produtos aí que produtos alimentares, açúcar, chá, café, entre outros, né? Inicialmente a proposta do orçamento que ficaria acima dos R$50 mil. Foi feita uma cotação, vai ver a 47, né? Mas ainda era bastante, né? Alguns empresários ligaram e falaram: olha, esse preço aí é impraticável, nós não vamos participar. Mas mesmo assim algumas empresas retiraram, pelo menos 4 retiraram a proposta edital, 2 de Santa Helena, 2 não de Santa Helena. Se fossem 3 de Santa Helena seria feito compra só aqui, como não tinha 3, foi aberto para demais também. E por coincidência estava circulando a prefeitura e o empresário falou: Júcio, mas essas compras aqui têm que ficar restritas a Santa Helena. Eu falei: mas elas estão ficando? Não, mas tem gente de fora. Eu falei: não tem problema, veio de fora. As empresas daqui de Santa Helena têm o amparo na lei e é um valor que fica dentro daquela faixa e vai ser comprado aqui com os santelenenses. Mas com um grilinho na cabeça, né, desci até o departamento de compras, conversei com o pregoeiro, falei: a lei do Santa Helena Compra Aqui não está sendo aplicada? Está em todas as compras possíveis de aplicação. Eu falei: então, mas eu acabei de conversar com o empresário e não, é só ter as 3 empresas daqui, vou credenciar. Eu falei: saca, é o seguinte, prefeito, algumas empresas aí estão usando de malandragem, elevando o preço. Então, quando abrir a sessão do pregão, você deixa bem claro para as empresas de fora que nós temos o amparo de legislação e que o objetivo central é comprar dos santelenenses. Algumas empresas dizendo que não iam participar da licitação porque o preço era muito baixo e não dava para comprar. A proposta era de 47 mil na composição orçamentária. Veio para R$38 mil. E a maioria dos produtos foi vendida pelos santelenenses. Então, não dá. Outro dia eu recebi... Eu mesmo, pessoalmente, falou: pelo amor de Deus, gente, isso aqui não. Alguns produtos, por exemplo, um produto lá que você comprava aí por R$400, 450, assim, num preço máximo, né? Me vinha uma proposta de 700 para comprar bastante produtos, né? A outra custava aí 1.200, não mais do que isso, menos do que isso, né? Vinha com proposta de 1.700, que isso é proposta de orçamento. Mas por quê? Porque as empresas sabem quem tem esse amparo de legislação para vender só aqui e estão tentando elevar o preço. Olha, gente,
ou todo mundo se conscientiza que o município não vai pagar além daquilo que é preço de mercado, ou nós vamos ter que revogar a lei ou não aplicar a lei do Santa Helena Compra Aqui. Precisamos conscientização, não dá tanta coisa, depois culpa o prefeito, né? Aí o prefeito é corrupto, o prefeito é isso, o prefeito é aquilo outro. Quem é o corrupto, né? Quem é o corruptor? Pelo amor de Deus, gente, vamos colocar a mão na consciência aí, e se a gente quer construir um município de fato daquilo que é a proposta, então todo mundo tem que ajudar um pouquinho. Fica o alerta aí para os empresários de Santa Helena, né? Prefeito, outro projeto discutido e também muito importante, discutido pela Câmara de Vereadores, foi a UPL Moreninha. Como que está o andamento desse projeto? Edital aberto, se não me engano, dia 31 é a abertura do edital de licitação para as empresas que apresentarem proposta aí para fazer a sua habilitação. Nós temos manifestação aí que já há algum tempo Friela manifestou interesse, Ramba manifestou interesse e a Cooperativa Lar também manifestou interesse. Então, estamos aguardando aí a apresentação de proposta, mas a abertura é dia 31, agora no final do mês. Imediatamente depois da abertura da proposta, a habilitação da empresa, começar o processo licitatório para a construção dos barracões, as remoções de terra, as lagoas de tratamento e tudo mais que vai ser feito em função daquele empreendimento, para dar um pouco mais de celeridade. Não adianta a gente pensar que é um processo rápido, porque não deve concluir, talvez não conclua ainda todo ele. A parte da prefeitura talvez conclua toda ela no ano que vem. Acredito friamente que sim, né? Mas o empreendimento funcionando mesmo, acredito que vai uns 2 anos ainda para o seu funcionamento. Mas pelo volume de investimento, pelo resultado que ele vai dar, ainda não é tanto tempo assim que ele vai levar desde a sua concepção até a finalização. Afinal de contas, contando as duas parcerias aí, entre aquilo que é a empresa habilitada e o município, é uma proposta aí de próximo de 70 milhões de reais de investimento. Claro que vai dar uma circulação de recursos, um aquecimento na economia fora da normalidade, muito além daquilo que é a expectativa das pessoas. E, prefeito, quantos empregos serão gerados com essa UPL? É uma conta um tanto quanto relativa, Andréia. Por exemplo, lá naquele empreendimento em subsede, são pouco mais de 50 milhões de reais, vai gerar aí 170, 80, talvez próximo de 200 empregos, né? Lá em Moreninha, com esse empreendimento aí próximo de 70 milhões de reais, de ordem direta, vai gerar aproximadamente aí 50, 60 empregos, acredito eu. Porém, aquilo que vai ser produção dos leitões lá de Moreninha, há um compromisso de que pelo menos 50 novos empreendimentos sejam em Santa Helena. Quer dizer, desses 50, apenas uma pessoa não vai conseguir dar conta daquilo que é o trabalho de uma dessas propriedades, né? Então são pelo menos umas 60, 70 de ordem direta só na terminação, né? Aí tem mais o transporte de ração, tem mais os caminhões, tem mais o processo de fabricação, isso tudo mais. Então é um complexo que aumenta muito além daquilo que é o normal, os empregos que são gerados com base naquilo que é o empreendimento, né? Sem contar no aquecimento da economia, né? Porque nós tivemos aí 50 novos empreendimentos para fazer com que haja terminação na suinicultura, que nesse ano aí superou a casa dos 100 milhões de reais do valor de venda bruta em Santa Helena, só a terminação da suinocultura, vai fazer com que haja um acréscimo aí de mais de 30% por 40%, né? Nós temos aí pelo menos quase 200 novos empreendimentos com o devido cuidado aí da contaminação, porque o gás metano é altamente contaminante, né? Então deve ter aí um investimento que já está sendo feito lá em São Roque por ter maior concentração de suinocultores, para que haja a canalização do gás, para que não tenha odor e também não tenha o contaminante, né? Então aquilo que vai gerar de recurso no município de Santa Helena, na economia de ordem direta, são mais de 15 milhões de reais por ano. São 8h49, nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito. Liberdade FM, a melhor programação. Número 1.
São 8h51. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito, nós tivemos nesta semana uma situação muito delicada. A situação da rua que leva à UTF-PR. Tivemos um grave acidente. Os moradores reivindicam sinalização, lombada e outros redutores de velocidade. Algum recurso pode ser implementado naquele local, bem como em outros locais onde os motoristas abusam da velocidade, como no trecho de acesso ao Parque Verde, a Rua Pará, entre outros. Sim, André, infelizmente não tem outro jeito senão bloquear o trânsito. Não tem, só conscientização, só a educação não tem sido suficiente para isso, né? O caso lá, de fato, houve um pouco de excesso, né? E as pessoas estavam brabas com a situação, tanto quanto revoltadas, e com razão. E uma das primeiras vezes que não vi o prefeito apanhar tanto por causa disso, né? Apesar de que não era o prefeito que estava lá, nem numa situação nem outra, né? Mas as pessoas, de fato, dizendo, nós sentimos que a culpa não é da administração, e sim das pessoas que não têm consciência e não sabem utilizar da via devidamente, né? Mas nós já implantamos lá, foi feito um bloqueio de estacionamento numa das vias, justamente para dar trânsito, para dar fluxo, né? Daqui para lá à esquerda não pode haver estacionamento, até porque tem bastante fluxo em função da universidade, mas lá vai ter que ser instalado pelo menos 3 lombadas, 2, talvez 3, acho que 2 é o suficiente, né? Porque logo na saída da Pará, quando entra para a rua, não desenvolve uma velocidade tão elevada, porque sai de um parâmetro lá parado, né? Mas eu acho que talvez 2 resolvam o problema. E nós vamos implementar, vamos fazer essas 2 lombadas lá, sinalizar mais aquela via lá para que tenha um pouco mais de segurança, né? Até porque a expectativa é de aumento de fluxo cada vez mais em função do aumento do número de alunos e também de servidores lá da universidade, né? Algumas pessoas inclusive reclamavam de quem mais tem abusado da velocidade são as pessoas que são dali mesmo, né? Então isso que não dá para entender, quer dizer, você mora num lugar, você mora num ambiente onde você mesmo acaba oferecendo uma condição de risco. Não consigo entender isso, mas infelizmente nós vamos ter que fazer. Tem muita gente que vai reclamar, uns reclamam se coloca, outros se não coloca, mas isso não pode nos movimentar. O que nos movimenta é aquilo que é o compromisso de fazer, e vão ser feitas pelo menos 2 lombadas lá. Lembrando que vale também a conscientização, né, dos motoristas. Nós temos 2 lombadas na Rua Pará, próxima aí ao Mercado Sangalete, e a velocidade ainda é muito alta naqueles locais. Os moradores até relataram durante essa semana aqui na programação da Rádio Liberdade FM que muitos motoristas saltam aquelas lombadas. Então o que é importante é a conscientização também dos motoristas, né? E a Rua Pará não está pronta, né? Muito embora agora, graças a Deus, aí está com uma visualização muito boa daquilo que vai ser. Me falaram, não passei ontem, não consegui passar por lá, tenho passado constantemente, mas parece-me que está até a Avenida São Paulo, aquilo que é a ciclovia, que é o trecho mais demorado. Depois o asfaltamento é bem mais rápido. Uma sinalização muito forte será feita também, para que as pessoas tenham essa consciência. Faixa de pedestre, algumas lombadas a mais terão que ser feitas, sim, infelizmente, não tem outro jeito, mas as que existem também hoje só tem a placa, né? E as pessoas acabam não se atentando para a placa, mas para ver que se você pula a lombada, é porque a velocidade é acima daquilo que a via oferece, que é 40 por hora, né? Talvez ela possa desenvolvida em uma velocidade talvez um pouquinho maior, talvez 50 na Pará, em função da segurança que ela oferece, mas vai ter não mais do que isso, né? Não 120, como às vezes é registrado. E nós estamos aí numa pactuação com o DR para fazer as lombadas na Ângelo Catani, instalação de radar móvel, tanto na Ângelo Catani quanto na cidade. Daqui uns dias, vocês se preparem, cuidem da velocidade, radar móvel sendo instalado em alguns pontos para que os condutores sejam multados, para servir de exemplo a alguns dos demais. Então é só ficar dentro dos limites que não vai ter problema. Exagerou, vai ser multado no centro da cidade de Santa Helena. Nós temos também a situação de vários buracos na Avenida Rio Grande do Sul, próximo ao antigo Hospital Nossa Senhora das Graças. Também na Avenida Brasil, em frente à Padaria Progresso, próximo ao Engarrafados. Na Avenida Paraná, próximo ao Lavacar do Rodrigo. São alguns lugares onde foram relatados buracos. Nós temos a previsão de conserto desses buracos. Na Rio Grande do Sul, na Brasil, esquina com a Curitiba, nos bairros, no Trevo, na Argentina, esquina com o Bisdorf.
tem vários lugares aí que depois dessa última chuva aí acabou abrindo muito além daquilo que é a normalidade, né? Já era para ter sido feito esse conserto há 2 semanas. Notificamos a empresa que não veio fazer, que tem um contrato aí para fazer essa operação, foi notificada. Ela tem o prazo de até quarta-feira para vir e executar esses serviços. Então, se não vir até na quarta-feira, ela acaba sendo multada. Então, até quarta-feira eu tenho certeza que ela vai fazer, porque senão a multa acaba sendo pesada. Até eu preciso me desculpar com as pessoas, já era para ter sido feito serviço. Se nós temos esse serviço contratado, ele vai ser pago para fazer. Se você fizer isso na semana que vem, ou no mês que vem, o preço que o município vai pagar, o mês talvez um pouco mais, que o buraco vai aumentando, né? Mas o trauma que causa é infinitamente superior a isso, né? Além de que o custo acaba sendo mais elevado. Então, já era para ter sido feito isso na semana retrasada, houve a conversa. Era para ter sido executado até na semana passada, que não foi. Então, foi feita uma notificação para a empresa. Até quarta-feira, esses buracos aí estarão sendo feitos, todos eles. Já foi feito todo esse mapeamento. Tem muito mais do que as pessoas imaginam, né? Mas todos eles serão feitos. No Trevo, na Rio Grande do Sul, na Paraná, na Santa Catarina. Nossa, mãe de Deus, abriu bastante. Não são assim, alguns um pouco mais profundos, que oferecem um pouco mais de risco, mas incomoda, né, gente? E a cidade está tão bonita, está tão agradável, algumas pessoas ainda colocando alguns entulhos aí, principalmente de final de semana, né, nas vias, que 2 pessoas a partir do mês de... Talvez não ainda em agosto, mas em setembro vão passar de casa em casa, conversando com as pessoas, conscientizando, entregando panfleto para deixar a cidade mais agradável. Nos próximos dias, o container que veio foi recebido pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, porque na hora de licitar baixou bastante o preço, houve bastante disputa entre pessoas empresas que têm esse equipamento, né? Então, nos próximos dias começa a instalar os containers, os demais vão ser comprados também para mudar todo o sistema de recolha de lixo, tanto orgânico quanto reciclado. A cidade vai ficar muito, muito, muito mais agradável. Mas a educação, gente, é muito importante. E no dia 13, agora, na semana que vem, teremos uma grande pactuação. A região toda vem para Santa Helena, Itaipu, ministérios públicos voltados ao meio ambiente, Instituto Ambiental do Paraná, vários organismos vêm para cá para pactuação com a cooperativa de catadores, para eles fazer a coleta, como estão fazendo de fato, e o município vai pagar por tonelada aquilo que eles recolheram de material reciclado. Aumentar essa conscientização, aumentar esse índice que nós temos aí de 70% aproximadamente daquilo que nós temos de material reciclado que são processados, né? E por uma questão de justiça, são 40 famílias que vivem disso lá, e tem oscilado muito aquilo que eles recebem mensalmente, né? Até para que sirva de estímulo e eles continuem fazendo isso. Tem meses aí que recebem 800, 850, 900, às vezes dá R$1.000, às vezes dá um pouco mais, e com esse incremento vai passar bem disso para que elas se sintam estimuladas e as pessoas também sensibilizadas com as famílias que dependem dessa atividade e que fazem de fato o grande trabalho de agentes ambientais. Prefeito, nós temos previsão da Expo Santa Helena, da abertura da temporada de verão para receber os turistas aqui de Santa Helena, show com Gustavo Lima já confirmado, mas nós temos comentários de que nós não teremos a Expo Santa Helena. Quais são os motivos? Os comerciantes não têm interesse na Expo Santa Helena 2015? A princípio era feita no mês de maio. Mês de maio, historicamente, nos últimos 10, 11 anos, sempre choveu no dia. Isso causa um trauma sem tamanho. E depois disso a discussão na associação comercial, algumas delas até participamos por algumas outras atividades que tinha na relação com o município, e a opção da associação comercial nesse ano não é fazer a Expo Santa Helena com todo o comércio e os serviços que Santa Helena tem. Mas por outro lado, vai se feita uma parceria para expor máquinas, equipamentos, veículos e mais alguns produtos estarão expostos junto lá à abertura de temporada de verão. É um pouco complicada essa relação da abertura da temporada, o Festival do Costelão, os espaços e junto com a exposição. Muito embora é um momento aí que o empresário tem de mostrar seus produtos e serviços pela circulação de gente que tem. Então, nesse ano, agora, nessa abertura da temporada, vai ter essa parceria com a associação comercial, mas máquinas, equipamentos agrícolas, veículos, mais alguns produtos que serão aí feitos nessa pactuação, mas não será feita a Expocisa, né, que era sempre trabalhado, com todo o comércio interessado em fazer. Se tiver algum interessado em fazer, com
certeza é só conversar com a associação comercial aí, que é quem vai operacionalizar o sistema. Então, essa parceria vai se dar dessa ordem, nessa abertura de temporada. Uma pergunta de um ouvinte: como fica a situação dos encostados do INSS que eram funcionários da Confiancê, prefeito? Continuam. Na verdade, você tem uma pactuação feita aí por algum problema de saúde ou qualquer que seja, o vínculo acaba sendo mantido, até porque quem está pagando o salário é o INSS, né? Tem o vínculo com a empresa não vai ser extinta, né? Apenas não vai ter o contrato com o município de Santa Helena. Conversamos na semana passada com os empresários, estiveram aqui, com a equipe jurídica também, e estiveram aqui para saber como se daria o pagamento dos servidores, e a própria empresa queria fazer de ordem direta por ela própria, até seria muito mais rápido, né? Claro, não tem problema nenhum, apenas nós dependemos de decisão judicial, falando, então manda a petição, que ainda no mesmo dia nós conseguimos, isso foi na semana passada, no mesmo dia nós conseguimos fazer com que, não foi segunda agora, conseguimos fazer com que a juíza dê o despacho dela. E foi feita a petição, o Ministério Público Federal se manifestou dizendo que não via com bons olhos o pagamento pela empresa e que fosse mantido o sistema como o município vinha fazendo, que era correto através da pactuação com o Ministério Público do Trabalho, né? A juíza não tinha se manifestado ainda, nós achamos melhor não esperar a manifestação da juíza, até pela manifestação do Ministério Público Federal, e fizemos a recolha de novo para fazer com que haja o pagamento aqui por Toledo, né? Então já foi paga a guia, está sendo feito aí os depósitos para as pessoas, e está dando um pouco de transtorno, está atrasando mais do que se espera. O município tem recolhido ainda no limite, venceu dia 30, já imediatamente depois disso recolhe a guia, mas demora um pouco para processar lá no Ministério, e também o banco para fazer os créditos, né? Mas ninguém vai perder nenhum benefício, absolutamente nada, né? A juíza inclusive autorizou o uso do recurso que está bloqueado. Agora mostraram um documento trazendo que não tem bloqueio, né? Mas um saldo que tem lá na conta, que tem mais de R$1 milhão, que é para pagar as rescisões dos servidores nessa parceria aí com o município de Santa Helena. E quem estiver afastado por qualquer condição que seja, mantém seu afastamento e continua sem problema nenhum, sem nenhum prejuízo funcional. Prefeito, tem uma pergunta de um ouvinte. Bom dia, André. Hoje eu quero pedir ao prefeito em nome de uma família que vive ao lado da reserva de Itaipu, logo abaixo do Conjunto Sol Nascente. Eles vivem lá com 2 crianças pequenas, em um barraco que não mede nem 15 metros quadrados, numa situação desumana. Até, Andréia, o prefeito e o vice Margon já foram lá ver a casa deles. Já faz muito tempo e nada foi resolvido. Queria saber do prefeito por que essa família não se encaixou na entrega dessas casas do Conjunto Natureza, já que eles estão em situação de risco. 2 crianças pequenas, sendo que algumas pessoas que se beneficiaram dessas casas já estão vendendo por R$10 mil uma casa, que às vezes poderia ser para uma dessas famílias que precisam tanto. Prefeito, queria que vocês ajudassem essa família, voltem lá para ver a situação deles novamente. Sim, André, com relação ao Conjunto Natureza, na verdade as famílias já estavam selecionadas quando nós assumimos o governo. O que nós fizemos foi oferecer condição para que aquele conjunto fosse feito de fato, porque não ia acontecer, gente, com todo respeito, não é crítica a nada, mas nem os terrenos lá não tinham dimensão o suficiente para abrigar a casa. As goteiras de um telhado acabava caindo na outra, mas isso é uma conversa para um outro momento, para uma outra história. Então conseguimos viabilizar aquelas unidades lá. Estamos aguardando a posição do governo federal, a presidente da República, a presidência, na verdade, o sistema político está vivendo um momento fora da normalidade. O Congresso Nacional essa semana, a Câmara dos Deputados, na verdade, o Senado parece que vai ter uma outra posição com relação a isso. Causaria um trauma para o país sem tamanho, uma decisão de uma ação de ordem política, aumentando muito as despesas do Brasil para alguns benefícios trabalhistas numa classe aí que não vejo essa necessidade nesse momento, né? E isso acaba prejudicando o processo de gestão. Então, a turbulência vivida no cenário federal pela presidência da República está certa? Não, está errando também, mas está errando em tudo? Não, está acertando tudo? Não, está acertando menos
está acertando menos né, do que deveria, né? Agora, causar todo esse trauma, essa turbulência não vai ajudar o Brasil. Eu acho que aumentar a vigilância, aumentar o poder de trabalho do Congresso, que seria o seu papel de fazer, a Polícia Federal, a Justiça Federal, os Ministérios Públicos com uma atuação presente e coibir qualquer ação que tenha aí de improbidade, qualquer ação de desvio de recurso que tenha acontecido assim exageradamente. Agora, falar em impeachment, falar em afastamento, isso não é bom para o Brasil. Teríamos um problema sério. Só para ter uma ideia, na última semana, nos últimos dias aí, o Banco Central gastou 57 bilhões de reais para tentar segurar a alta do dólar. Não conseguiu, quer dizer, acabou desperdiçando. Ia dar um aumento um pouco antes, talvez é possível que aumente um pouco mais, mas causa alguns transtornos para o país inteiro. E no anúncio da presidência que o programa Minha Casa Minha Vida seria uma das prioridades a ser abertas agora já nos próximos dias, né? Isso acaba atrasando ainda mais e se esconde atrás de uma situação meramente política para não fazer investimentos que precisam ser feitos. Mas esse caso em específico, André, vamos voltar lá conversar, vamos levar Márcia e a Neuza do Provopar com o Margon, né, para que a gente possa ajudar um pouco mais. E nós temos aí pactuados 60 unidades para Santa Helena, justamente para atender essa situação social. Então, assim que liberar o programa aí do Minha Casa Minha Vida, tanto essas 60 que nós já temos, já que está pactuada para Santa Helena, tanto as outras 44 que estão aguardando a assinatura dos contratos, que estão na Caixa Econômica com tudo aprovado, já aguardando a assinatura de contrato da habitação rural, e mais as 117 que estão aguardando aí para fazer todos esses procedimentos. Além das 200 que estão aqui na cidade, que fazem parte, que compõem esse programa do Minha Casa Minha Vida, e essa turbulência política, quer queira ou não, acaba atrapalhando isso. Mas de uma promoção mais rápida, vamos visitar e vamos procurar dentro daquilo que é possível, porque a área de reserva, você não pode fazer investimento, até porque causaria aí sim uma ação de improbidade. São 9h08. Gente, quero aproveitar o nosso espaço e a audiência também do nosso quadro Café com o Prefeito para pedir uma ajuda. O paciente Wellington Schenzer, de 13 anos, ele é morador de subsede, ele necessita de 200 doadores de sangue para repor o estoque do Hemocentro. Ele era um paciente que foi para o Hemocentro com leucemia. Então, gente, olha, se você quiser ser um doador de sangue, o Wellington está precisando de 200 doadores de sangue. Ligue na Secretaria Municipal de Saúde no 3268-8250. Deixe o seu telefone que a Secretaria Municipal de Saúde fará o agendamento. Lembrando, gente, que as doações também acontecerão aos sábados. As pessoas que não podem ir na sexta farão essa doação ao sábado. E lembrando, né, você que doa sangue, ganha todos os exames, com um sigilo absoluto. O pessoal leva atrás, se precisar de atestado, a Secretaria de Saúde também oferece o atestado para que você seja um doador de sangue, tá certo? Então, a todos os ouvintes aqui do nosso quadro Café com o Prefeito, o Wellington Schenzer, de 13 anos, ele precisa de 200 doadores de sangue. Para mais informações, no 3268-8250. Prefeito, gostaria que você deixasse, então, a sua mensagem para a população de Santa Helena. Bom, André, estivemos ontem visitando também o Wellington lá em subsede, ele está em casa. Amanhã ele vai para Cascavel novamente, amanhã bem cedinho, vai fazer alguns exames, vai ficar lá. Segunda-feira o médico vai fazer a leitura daquilo que é o resultado dos exames. Aí é possível que ele volte para casa. Está tudo bem com ele, graças a Deus está bem, está em casa, né, sendo bem cuidado pela família. A Márcia esteve lá em Cascavel visitando ele também na UPCAM, minha esposa, e é um menino extraordinário, né? Inclusive já tinha começado a trabalhar, estava feliz da vida, e quando viu, diagnosticou esse problema, mas está superando, né? Então, a partir da semana que vem também, que bom que você fez, André. A partir da semana que vem uma campanha bem forte, são 200 doadores, foi muito sangue que ele precisou fazer, ser substituído também e reposto nesse tratamento, e é possível que alguma coisa a mais tenha que ser feita e nós precisamos repor isso, senão nós ficamos em débito lá e teremos problemas com os próximos tratamentos, né? Mas é uma campanha que com certeza vai fazer você sentir bem. Aquilo que o André falou com relação aos exames, quando eu fiz uma doação de sangue, André, aí me chamaram lá, falei, vixe, agora deu, né? Mas eu tive hepatite, então eu não posso ser doador, né? Então é uma pena, né? Não posso. Mas algumas pessoas também que tiveram não podem ser doador. Mas, Andréia, amanhã é Dia dos Pais, né? É verdade. Olha, gente, o ambiente, o clima, a oportunidade, de vez em quando a gente recebe, tem o
WhatsApp, o Zap, o Zip, como é dito por todo mundo, mas tem alguma coisa assim altamente positiva, né? Que às vezes a gente recebe cada mensagem que é extraordinária, né? Agora, às vezes a gente recebe e tudo bem, na hora emociona e tal, e depois esquece, passou, né? Então vamos viver um pouco mais isso, sentir um pouco mais aquilo que a gente pode fazer. Há poucos dias tivemos aí a passagem do Dia das Mães, é uma data muito mais marcante a nós pais, né? Vai falar nisso, André, tem um novo alfabeto aí para os homens, né? Que está sendo ensinado, né? Um novo alfabeto? É um novo alfabeto do homem, né? Só tem 4 letras. A letra O, a letra B, a letra D e a letra C. O, B, D, C, né? Mas não vale para amanhã, tá, gente? Só depois de amanhã, a partir da segunda-feira. Mas o homem não tem o privilégio que a mulher tem, que é gerar a vida. Claro que é parte do processo, né? Agora, ter dentro de si um ser e fazer com que fique 9 meses aí, alguém que nasça do seu próprio corpo, é um momento mágico, né? É extraordinário. Agora, o que tem de pai aí se transformando em mãe, também é fora do comum. E os pais têm vivido mais isso, né? Têm sentido mais isso. E tem um caso que aconteceu, um amigo nosso, não me restringe a falar o nome da pessoa, quem visitou foi minha esposa, ela foi visitar alguns pais, né? Que vivem uma situação um pouco diferente, às vezes não tem a esposa, ou às vezes... E nesse caso, conversou com o pai e ele está com a filha dele, né? Houve uma separação. E aí quando a mãe queria levar a filha com ela, a filha falou, não mãe, eu vou ficar com meu pai, né? Ele sentiu assim uma dor forte no peito porque nunca teve uma relação tão próxima com a filha a ponto dela tomar essa atitude e não ir com a mãe e ficar com o pai, porque sabia e sentia que o pai precisava muito mais dela do que a mãe dela, né? Então aquilo mexeu muito com ele e ele falava sobre isso e isso acaba mexendo com a gente, né? E então, às vezes as pessoas, por coisa tão pequena, por tão pouco, colocam tanta coisa a perder, quer seja a família, quer seja o amigo, quer seja o emprego, quer seja a relação, qualquer coisa. Então, tem coisas que não vale a pena. A gente se arrepende tanto de tanta coisa que faz, mas faz tanta coisa também que muitas vezes não se dá conta e não se importa com isso. Então vamos se importar com aquilo que de fato importa, aproveitar amanhã. Quem tem problema com o seu pai, vai lá, dá um abraço, reconcilia, procura visitar mais. Às vezes o pai tem um pouco mais de idade, ele não ouve direito, não tem aquela velocidade, aquela agilidade toda que às vezes você gostaria, aí você acaba se incomodando, se estressando. Por quê? Vai chegar um momento que você vai precisar que alguém faça isso por você, e não só porque vai acontecer com você, mas viva isso, né? Então é um momento mágico também que é vivido. Eu acho que além de quem puder dar um presentinho, claro que sempre é bom também, mas a presença, né? Um abraço, um carinho, uma conversa aí, com certeza é melhor do que qualquer outra coisa. Desejar a todos um feliz Dia dos Pais, né? E um final de semana aí cheio de atrações também aí para que a gente possa aí manter um ritmo acelerado aí e se integrar mais ainda com a sociedade. Ok, prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro Café com o Prefeito. Parabéns também ao senhor pelo Dia dos Pais, né? Pai aí de 2 meninas, né? Parabéns aí por seu dia também. A todos, gente, esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Nós tivemos algumas perguntas que não deu tempo de fazer, já são 9h14, mas lembrando que serão todas feitas na próxima semana no quadro Café com o Prefeito. São 9h14. Comunidade 87. Comunidade 87.